Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje vou falar sobre epilepsia, porque é uma patologia que interessa muito, né? Quando os pacientes que sofrem epilepsia são uma preocupação muito grande, não só para eles, mas toda a família e as pessoas próximas, né? A epilepsia é uma doença neurológica crônica, caracterizada pela recorrência de crises epilépticas, que pode se manifestar de formas diferentes dependendo do paciente. Cerca de 50 milhões de pessoas têm epilepsia, o que torna uma das doenças neurológicas mais comuns no mundo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Vale destacar que o único episódio de crise convulsiva não caracteriza epilepsia. Então, para diagnosticar a doença, é necessário que o paciente tenha pelo menos outros episódios, né, para que a gente caracterize ali que é mesmo a epilepsia. Essas crises são manifestações clínicas de uma disfunção temporária de um conjunto de neurônios, que são células que compõem o cérebro, interrompendo temporariamente a função habitual do órgão, que acaba produzindo manifestações involuntárias, tanto no comportamento, no controle muscular, na consciência e ou na sensibilidade do indivíduo. Nós temos várias crises, por exemplo, as crises focais. O que são crises focais? Como é que fala assim? Você tem uma crise focal de epilepsia. Crises focais são aquelas que atingem apenas uma área do cérebro, um determinado ponto do cérebro. Também pode ser chamada de crises parciais, e existem dois tipos principais. A simples, quando não há perda de consciência. Esse tipo de crise pode provocar alterações no cheiro, no sabor, no som, movimentos involuntários em determinadas partes do corpo e sintomas sensoriais como tontura e formigamento, mas a pessoa não tem convulsão. Então, uma crise focal simples. As crises complexas, focais complexas, quando há alguma mudança ou perda de consciência, esse tipo de crise pode provocar movimentos repetitivos, como esfregar as mãos sem parar, e o paciente pode não conseguir responder ao ambiente à sua volta. Já as crises generalizadas, que são aquelas crises mais conhecidas, né? O pessoal fala, nossa, deu um ataque ali na rua, um ataque epiléptico, e a pessoa está ruim demais. Então essas crises generalizadas são aquelas que atingem os dois lados do cérebro, de maneira generalizada, como o próprio nome diz. Existem alguns tipos de crise generalizada. Por exemplo, a crise de ausência. É como se a pessoa sumisse do ambiente. Ela fica olhando para o nada, aérea. E pode fazer movimentos sutis, como um piscar de olhos. Geralmente atinge crianças essas crises de ausência. É uma crise generalizada, que a gente chama de crise de ausência, que não chega a dar convulsão. Tem as crises mioclônicas, que se caracterizam por movimentos bruscos, empurrões, por exemplo, repetindo espasmos dos braços, das pernas, né? As crises atônicas. Esse tipo de crise provoca a perda do controle muscular, podendo levar a queda repentina. Então a pessoa tem aquela crise, desfalece, o paciente chega, não, ele caiu de uma vez. Então são as crises atônicas. A perda do controle muscular e leva a queda, às vezes a pessoa até podendo se machucar. Tem as crises tônicas, que causam rigidez muscular e geralmente afetam os músculos dos braços, pernas e costas. Também pode ocasionar quedas. Quer dizer, a pessoa fica muito rígido, muito tônico. E às vezes é confundido, por exemplo, com um quadro de conversão psicomotora. E pode ser uma crise convulsiva tônica, né? As crises clônicas são responsáveis por causar movimentos rítmicos e repetitivos. Em geral, atinge a área do rosto, braços ou pescoço. Então, naquelas áreas, a pessoa começa a ter aqueles movimentos repetitivos, né? Fazendo movimentos com a face, né? Ou com o braço, etc. E tem as crises mais conhecidas, são as crises tônico-clônicas, né? Então, as crises tônico-clônicas, epilepsia generalizada tônico-clônica. Nesse tipo, a perda de consciência, rigidez e tremores pelo corpo. Em alguns casos, perda de controle da bexiga, né?
e até a pessoa pode fazer xixi, pode evacuar naquele momento, né? Pode morder a língua. Então há uma perda de consciência e rigidez e espasmo, né? do corpo. E é o tipo de crise mais conhecido quando o paciente fica se debatendo, vai se debatendo, né? E às vezes morde a língua, sai sangue na boca, as pessoas se preocupam, né? Pode até sufocar, vomitando naquele momento, com o alimento, com a própria saliva, né? Que fica babando, né? Às vezes espumando a boca, né? E é um dos tipos mais frequentes junto com a crise de ausência, né? O que fazer durante uma crise? Durante o episódio de crise epiléptica, em que a pessoa está se debatendo, é preciso esvaziar a área ao seu redor. Quer dizer, limpar o que está ali, não deixar nada para ele se machucar, tirando de perto objetos que possam, né, causar lesão, ou nos quais ela possa esbarrar, deitá-la de lado e proteger a cabeça, colocando algo macio embaixo da cabeça, como uma almofada, afrouxar suas roupas para ajudá-la a respirar melhor e não colocar nada em sua boca, nada, nem tentar segurar a língua, de jeito nenhum. Normalmente a crise passa rapidamente. Se durar mais que 5 minutos, tem que acionar o socorro. A crise epiléptica geralmente ela dura menos que 5 minutos. Se durar mais de 5 minutos, acione o socorro, né? O SAMU, o leve diretamente para o pronto atendimento, né? O tratamento para epilepsia é feito com o uso de remédios anticonvulsivantes. Existem vários, né? Carbazepina, alciprol, ferritoína, etc. São inúmeros remédios para convulsão, né? Eles ajudam a controlar os impulsos nervosos do cérebro, controlando e diminuindo a frequência e a intensidade das crises epilépticas. Além disso, quando somente os remédios não são suficientes para prevenir as crises epilépticas, o médico pode recomendar outro tratamento, como o uso, por exemplo, do canabidiol, que é um derivado da maconha, né, da cannabis. E ele funciona muito para crises epilépticas quase que intratáveis, que não se controlam, né? Também existe a eletroestimulação e até a cirurgia no cérebro, de acordo com a intensidade das crises de cada pessoa. Pode estar indicado o tratamento cirúrgico. O tratamento da epilepsia deve ser feito com orientação do neurologista e pode variar de acordo com o tipo de epilepsia, a gravidade, frequência das crises, a idade, né? Ou no caso de mulheres, com a própria gravidez, né? Se está grávida ou não, para saber um remédio que a mulher pode tomar. O canabidiol pode ser indicado nos casos de epilepsia refratária, que não melhora com nada, que não melhora com o uso de remédio, pois age no cérebro do sistema de endocannabinoide, reduzindo as crises epilépticas, né? O canabidiol é aprovado pela Anvisa para crianças e adolescentes, sendo derivado da cannabis sativa, né? Sendo decotado na forma de solução, né? Sendo fornecido gratuitamente pelo SUS, desde que se tenha indicação médica e justificativa. O canabidiol não é usado para todo tipo de epilepsia, não. Epilepsia complexa, grave, que não melhora com os outros remédios. A cirurgia normalmente só é feita quando nenhuma outra técnica de tratamento foi suficiente para diminuir a frequência ou a intensidade das crises. Nesse tipo de cirurgia, o neurocirurgião pode retirar a parte afetada do cérebro, desde que seja uma parte pequena e que não afete o funcionamento global do cérebro, né? Lógico. Fazer a implantação de eletrodos no cérebro ajuda a regular os impulsos elétricos, especialmente após o início de uma crise. Então, existe tratamento clínico, que é o que é mais usado, existe tratamento cirúrgico, existe tratamento com canabidiol, né? Então, o tratamento pode variar muito dependendo de cada caso. Embora a maioria das vezes seja necessário manter o uso de medicamento após a cirurgia, mesmo a pessoa que fez uma cirurgia para epilepsia ou implantou o eletrodo, ele pode precisar de remédio depois também, remédio oral. As doses normalmente depois de uma cirurgia pode ser diminuída muito e o controle das crises fica muito melhor, né? E isso também reduz a chance de sofrer efeitos colaterais de medicamento. Então a epilepsia tem tratamento. O médico para ser consultado é o neurologista, né? Para poder conduzir bem o tratamento no caso de epilepsia, principalmente as mais complexas. Sobre a epilepsia, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira.
Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.